A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, uma luz muito grande no seu coração. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Bom dia, gente. Olha, feliz aniversário para Carlinha, que fez aniversário ontem. E feliz aniversário para o Lafayette, meu amigão, que está fazendo aniversário hoje. E para todos os leoninos, né? Já está entrando. Você já foi dia 9. E agora, daqui a pouquinho, já vai entrar signo de Virgem, mas ainda é Leão. Mas o programa é Linguagem do Corpo, né? Então, gente, começa o teu dia. Levanta a tua cabeça, sempre. A cada dia é como se você reencarnasse. A gente não reencarna para quem acredita, né? A gente reencarna e traz porcarias energéticas de qualquer jeito, ou coisas boas. Então, acorda de manhã pensando, é um novo dia, uma nova vida. E tudo que eu não pude resolver, e todas as coisas que aconteceram negativamente na minha vida, Deus sabe o que fez. Deus sabe o que está fazendo. E eu preciso ajudar tendo bons pensamentos. Porque se você não tem bons pensamentos, se você não tem flexibilidade para se moldar a vida, se moldar as situações, você se torna rígido, você começa a controlar as coisas com a ilusão de que pode controlar. Ninguém pode controlar nada. Ninguém pode controlar ninguém. Não é que não pode, não tem o direito, né? Não, mas a pessoa não consegue. A única maneira que nós encontramos que todos os avatares, santos, iluminados, sempre deixaram escritos, né, nos livros e em suas pregações, a única maneira de mudar as coisas é pelo amor, é pelo perdão. Então você começa a descontrolar, na verdade. Você perde o controle sobre as coisas e entrega tudo nas mãos dessa energia cósmica chamada amor. Amor incondicional. Só que isso vira teoria na cabeça de muita gente, né? Então a gente tem que sempre buscar ajuda, de alguma maneira, em formas de terapias, pessoas que conseguem orientar a gente do que estamos sentindo. Não, você às vezes não sabe. Você tem sintomas, você tem doenças, acidentes, angústias, e você não sabe exatamente o que você tem. Por quê? Porque é muito difícil lidar com certas situações emocionais. Às vezes, é menos dolorido você não ter certos prazeres, que eu já vou explicar, do que ter que sofrer por problemas muito maiores e doloridos. Então, olha que interessante. Andréa D'Arco, que é a nossa terapeuta, aromaterapeuta, ela mostra muitas situações interessantes quanto ao olfato. Eu já fiz um programa uma vez aqui que fala exatamente sobre uma determinada célula que tem no nosso cérebro. E é a mesma célula do olfato, é o da memória. Olha que interessante. Sempre que você sente um cheiro, você se remete emocionalmente e psicologicamente para um determinado tempo, para um determinado lugar. Se a gente escuta uma música, a gente tem recordações. Se a gente vê uma foto, nós temos recordações. Porém, o olfato, ele está ligado na mesma célula da memória. Olha que interessante. E aí, sabe quando você sente aquele cheirinho de borrachinha, que era de boneca ou de carrinho, quando você era pequenininho, né? Lembra de criança. Aí você se remete naquele tempo e você até lembra como é que era a boneca, como é que era o carrinho, a bola de futebol, porque o cheiro fica gravado exatamente na memória completa. Então você é remetido. Vocês já viram pessoas, ou alguns ouvintes devem ter essa situação, de perder o olfato ou perder o paladar. É uma doença em que a pessoa não sente o gosto de nada e não sente o cheiro de nada. Psicologicamente, porque são os mecanismos de defesa do inconsciente. A pessoa dá um truque no inconsciente. Não, ela não faz conscientemente. Ninguém faz nada conscientemente.
são 95% de força inconsciente e quase 5% de força consciente para os nossos atos, para as nossas atitudes. E quando uma pessoa perde o olfato, ela gera essa doença nela, inconscientemente, é porque ela não consegue perdoar o passado. Ela não consegue entender por que ela viveu aquilo, por que não reconheceram tudo que ela fez, por que ela teve que ter aquelas perdas, por que ela não foi aceita de alguma maneira. Então, o inconformismo com o passado, e a pessoa não sabe lidar com essa dor, porque ela colocou muito peso, ela colocou muita importância nessas coisas que aconteceram no passado. Então, ela dá um jeito. Inconscientemente, ela dá um jeito de não correr mais riscos, de lembrar do passado, de sentir coisas do passado, de sonhar com coisas antigas. Então, ela dá um truque e o cérebro dá um jeitinho de congelar esta célula, né? Ela prefere perder um prazer da vida, que é sentir cheiro ou paladar, do que se resolver com o passado. Porque, na verdade, o passado para ela é tão pesado, é tão dolorido, é tão mal resolvido, que não está na consciência dessa pessoa. Porque se estivesse na consciência, ela estaria sofrendo muito e ela estaria procurando ajuda psicológica, meditação, yoga, seja o que fosse. Mas como a pessoa nega, né? Ela fala, imagina, já perdoei o passado, sofri sim, mas o passado já foi. Mas não, ela comenta do passado. Quando ela se vê perto de pessoas que faziam parte daquele passado, ela se transforma. Ela volta a agir, ela fica estranha, como se estivesse vivendo o passado. E as pessoas ao redor, as pessoas do presente dela hoje, notam isso. Ela não nota isso. Significa que ela se adere ao passado com muita facilidade. Ela não percebe que ela está conectada, ligada, participante de um mundo interno que não existe mais. Então, o melhor a fazer é perder o prazer, Lu. A pessoa troca um prazer para não sentir uma grande dor que ela não sabe lidar. Então você que tem problema de olfato, você que tem probleminha com seu narizinho, vá procurar um psicólogo, porque isso é totalmente psicológico. Por mais que os neurologistas, otorrinolaringologistas tenham dito que você não tem jeito, por isso que são nervos que não voltam mais e que é uma situação que os médicos ainda não descobriram uma cura, não é bem assim. Porque o mundo que nós trabalhamos no Instituto de Linguagem do Corpo, nós vemos situações que os médicos desenganam as pessoas e elas procuram o Instituto. E lá nós nos sentimos muito à vontade de dizer para os alunos, para os ouvintes, que todas as doenças têm cura. Todas as doenças têm cura, sim. Agora, é muito mais fácil você acreditar que o médico disse que é hereditário, ou que é da idade, ou que é um distúrbio que ninguém sabe explicar por quê. E você vai ter que tomar um remédio para toda a vida, ou você vai ter que ser o coitadinho no ambiente em que você mora, porque talvez você necessite, inconscientemente, dessa compaixão. No momento em que você não precisar mais da compaixão de ninguém, do perdão de ninguém, nem se preocupar se as pessoas te amam ou não, se elas te reconhecem por tudo que você fez ou não, porque agora você quer olhar o futuro, agora você quer trabalhar para um mundo melhor e você se satisfaz com o que você é hoje, então os problemas começam a desaparecer. Todas as doenças têm seus ganhos secundários. A pessoa não sabe. E quando uma pessoa ouve isso, mesmo agora aqui na rádio, ou lê no meu livro, ou escuta na palestra, e eu digo que as doenças só servem para conseguir algo, ou para deixar de fazer algo que ela não quer, ou para pedir o perdão de alguém inconscientemente, ou tentar se vingar inconscientemente de alguém, até pela própria morte. Muita gente diz, Cris, você é muito radical. Mas eu deixo você mais feliz ainda, porque não sou eu que digo.
né? Freud disse, Jung disse, Jesus disse, Buda disse. Então, eu sou apenas uma mensageira. E eu digo para você, cura a ti mesmo. Por quê? Porque você está, sim, usando essa doença. Você pode até sentir raiva agora. Você pode até querer desligar o programa ou ficar criticando, lamuriando, falando mal do que eu estou dizendo. Porque você não tem coragem de afirmar, de se resolver, de olhar para dentro de você e ver quantas pessoas ao seu redor estão sendo sacrificadas por causa da sua doença. Quem você quer judiar? Que amor você quer conquistar? Que perdão você necessita ter? Então é muito mais fácil você procurar um psicólogo do que ficar procurando toda hora médico. Vocês têm visto o que tem acontecido? Você chega no médico, já falei isso, eles olham você meio assim, acho que eles aprenderam linguagem do corpo e ainda por cima não sabem ler corretamente. Eles olham para você e diagnosticam. Sem pôr a mão, hein? Sem pôr a mão, então eles são mágicos. É hiperestesia que eles usam. Então assim, claro que eu tô ironizando, gente, é Eu claro. passei por isso, É uma claro. pessoa querida recentemente, Claro. faleceu. Então assim, um fisioterapeuta ontem falou pra mim, eu fui num otorrino, numa médica, né, uma otorrina, para olhar o meu ouvido, porque eu estou com dores horríveis no ouvido. Aí foi lá, ela olhou com a luzinha e disse, tome esse cortisol. Aí tá tomando há 14 dias. Tá tudo lá inchado e a dor não passou. Simplesmente ela não pediu exames. Gente, é claro que tem vários médicos maravilhosos que pedem os exames, que viram você do avesso. Claro. É nosso irmão. Opa. Né, o Dr. João. Graças a Deus nós temos uma seleção de médicos que eu indico até no site, né? Mas, se você fica sofrendo, vai em médicos, pronto-socorros que não podem te dar a atenção que você merece, então pare de sofrer. Se você está ouvindo a Rádio Mundial, significa que você está buscando outras formas de se curar. Se não, você estaria na sua igreja, você estaria no seu médico e você ignoraria a Rádio Mundial. E não é verdade. Então assuma que você quer mais, que você tem sede do saber. Por mais que você não concorde com as coisas que são ditas aqui no programa, por mais que você não concorde com outras coisas que são ditas por outros comunicadores da rádio, veja que você escuta às vezes outros horários. Você não se cansa de buscar. Isso é maravilhoso, porque o seu inconsciente, sua alma, seu espírito, sabe que existe muito mais do que ensinaram nas escolas e nos livros sagrados. Que, na verdade, os livros sagrados foram modificados de 2000 anos para cá. E todos nós sabemos pela história. Se você acredita fiamente nos livros, eu digo para vocês, toda vez que eu tenho que lançar um livro, toda vez que eu tenho que lançar um livro, eu perco a paciência às vezes. Porque você manda o livro para uma editora, aí eles fazem a revisão ortográfica, eles fazem a revisão de português e fazem a revisão dos conceitos deles. E eles mandam o livro de volta para mim. Quando eu começo a ler, o livro é outro. Estava querendo dizer outras coisas. Por quê? Porque tem outros editores que, ao invés de escreverem só os livros deles, eles ficam querendo escrever nos livros das pessoas que têm nome. É um recalque deles. É os recalques. Então, eles mudam o que você fala. Aí eu chego lá e eu falo, olha, por favor, veja, sabe aquele tópico? Vocês mudaram. Cadê aquele tópico? Ah, não sei, perdemos. Eu não vou dizer qual é a editora que fez isso comigo. Aí você chega numa outra editora e você manda o livro de novo. Daqui um pouquinho volta, eles simplesmente deixam linda a literatura, né? Eles fazem questão de deixar limpinha a literatura. Mas todo o amor que você colocou lá dentro, as frases chaves que mudaria a vida dos leitores, eles tiram. E eles dizem descaradamente pra gente, isso não é vendável. Eu tive que escutar isso há mais de 20 anos. E aí o que eu fiz? Hoje eu estou com uma editora, né, que eu estou mudando para uma outra editora, que ela senta comigo, toma chá comigo, toma café comigo. Ela é muito gracinha. E aí, a gente não vai falar nome de ninguém agora. E ela senta e fala, Cris, como você quer?
Aí eu falo, olha, tem que ter esta palavrinha ridícula aqui, tem que ser esta frase ridícula aqui. Aí ela fala, tá bom, então vamos dar uma ajeitadinha. E não muda o que eu falo. Por que eu estou dizendo isso? Você tem certeza que ninguém mudou nenhuma vírgula da Bíblia? Você tem certeza que ninguém mudou nenhuma vírgula do Alcorão, dos Evangelhos? Você tem certeza? Vocês já estudaram para saber quantas pessoas puseram a mão nesses livros sagrados em reuniões? Traduzindo de língua para língua. De língua para língua, que os conceitos de uma língua para outra mudam completamente. E as culturas, né? Claro. Faz parte, eles põem a cultura do povo para Põe a cultura, a história, a adaptação aos tempos. Então, eu sei, por um livro meu, o quanto eu tenho que ser firme para não deixar mudar o que eu falo. Imagina de autores que já morreram, ou de santo, que simplesmente vem alguém dizendo, vamos tirar a Lilith e vamos colocar a Eva, vamos dizer, né? Então é muito interessante você acreditar no seu coração. Sinta no seu coração, quando você está lendo meu livro, o livro de qualquer outra pessoa, sinta. Não quem está certo, quem tem mais conhecimento, quem é o correto, mas sim quem alcança você. Quem diz o que você precisa. Isso é o mais importante. Eu tenho centenas e centenas de pessoas que se identificam com o meu trabalho. Tem outras que me odeiam. O que eu vou fazer? Porque elas se projetam de alguma maneira, elas têm o direito de não gostar. Como tem essas mesmas pessoas que não gostam do meu trabalho, se identificam com outras e elas se curam, certo? Então, assim, não julgue os livros, julga teu coração. Será que você não é aquela pessoa que acorda de manhã, ao invés de abrir a janela e olhar o dia, você faz assim, será que tá calor? Será que tá frio hoje? Você é esse tipo de pessoa, não é? Ou seja, que necessita da opinião de alguém. Você quer que alguém diga para você como é que está o clima. Tua pele é que tem que sentir o clima. Abre a janela, sinta o vento, o sol, o calor. Aí você vai ser o informador da coisa. Toma a decisão de roupa que vai colocar. Né? Então, não só esse detalhe, mas quantas outras coisas que você vive perguntando automaticamente. Que tal você fazer um exercício de não perguntar durante um bom tempo, procurar não perguntar certas coisas. E você pensar, refletir, você tentar entender o quanto você tem que achar uma solução. Claro, quando a coisa for muito difícil, que você já tentou sozinho, aí sim, procure alguém para um conselho, uma pessoa mais experiente, não uma pessoa fofoqueira, não uma pessoa que você pega só para jogar problemas na orelha para você sair aliviado depois. Alguém que possa realmente te ajudar a encontrar uma saída. Mas não, eu vejo no Instituto. É muito interessante, eu termino uma palestra, um curso, eu sento na minha cadeirinha, na famosa cadeirinha, e cada um vem rapidamente falar comigo, perguntar coisas, e tem gente que vai lá, trocentas vezes para perguntar a mesma coisa. E eu já não falo mais, eu falo, não falo mais com você. Não falo mais com você. Aí a pessoa fica chateada. Será que ela não percebeu que nós não podemos ser muleta dessas pessoas, que elas não raciocinam? Elas querem que você diga para elas o que é que tem que fazer. Pior, você diz e elas não fazem. Então, realmente, vocês devem ter esse problema na casa de vocês, no trabalho. Os aromas ajudam a gente a se sentir em paz, a emagrecer, a curar doenças, a se livrar do passado, a ter certeza que você não precisa mais se culpar, tentar se regenerar o tempo todo de uma coisa que você já está resolvido. Então é muito interessante que tem na aromaterapia, existe um produto, eu falo com a Andréia, ela morre de rir, né? Eu toda hora esqueço o nome, que eu falo que é genoma, ela fala, não, ela deve estar me corrigindo essa hora. Aquele que passa embaixo do pé para emagrecer, oh meu Deus do céu. Manjerona com não sei o que ela põe lá nas pastinhas dela, um milagre, né? São essências. Todas as plantas,
todas as flores, quando você começa a usar a essência, não é o perfume, Mas não a é essência. assim aleatoriamente. Não, tem que saber. não. E tem que saber. Saber qual que é qual para A química. serve, Então, né? nos cursos da Andréia, ela faz os testes. Eu dou risada com aquela turma que fica rindo de fratura exposta na sala dela. Você sente aqueles aromas. E ela pede para a pessoa usar em casa. Na semana seguinte, quando volta para a aula, ela quer saber os resultados. E eu vou contar um caso aqui. Eu acho que isso não tem problema, porque eu não vou dar nomes aos bois, né? Mas ela deu um produto para todas as alunas passarem, na sola dos pés e nas mãos, tá, a semana toda. E na semana seguinte, traria os resultados orgânicos, psicológicos e ambientais, porque muda tudo. E era para a mulher se sentir mais sedutora, sabe aquela que tá para baixo, que ninguém mais olha? E para se sentir mais hormonal, aquela coisa. De repente, uma delas, na semana seguinte, conta um caso na sala de aula, dizendo que ela foi visitar uma amiga num sítio e que tinha um boi lá na cerca. Quando ela se aproximou da cerca, o boi, acho que sentiu o cheiro dos hormônios dela, do feromônio, e arrebentou a cerca e saiu correndo atrás dela, né? Um boi. E aí a gente morreu de rir, porque muita gente fala assim, imagina, isso é mito. Não. Quando você começa a trabalhar os seus feromônios, até os insetos querem chegar perto de você. Então você fala, Cris, então não é vantajoso. Não, você tem que organizar os seus hormônios. Tem que ser com coerência. Se você tem problemas no útero, se você não se sente mais mulher, se você tem problemas, aqueles sintomas horrorosos da menopausa, se você tem os problemas da TPM, dores, cólicas, mau humor, se você tem problemas de não sentir o olfato, né? Dores de cabeça, dores na coluna, obesidade que você não consegue emagrecer, essências, tratamento com essências, né? Você começa a fazer o seu organismo reagir, porque seu cérebro tem as células adequadas ao olfato que vai mandar o organismo, os hormônios, produzirem aquilo que você precisa. E além do mais, a Andréia usa a linguagem do corpo. E ela usa totalmente a linguagem do corpo. Então é muito interessante você assistir pelo menos a primeira aula. É muito legal você poder perceber que quando você sente um cheirinho, aquele cheirinho está fazendo um efeito em você. E tem o produto que você passa embaixo dos pés, da sola dos pés, e que você começa a sentir coragem de ser você. Você começa a tirar as mágoas, porque o cérebro está agindo sob aquele efeito. Só para terminar, se você colocar um pedacinho de alho descascado entre os dedos dos pés, não vai demorar muito, você vai sentir o gosto do alho na sua boca. Então, veja como é científico a aromaterapia. As essências que passam na sola dos pés, nos meridianos, outras partes do corpo, na garganta, no chakra laríngeo, nos pulsos, ou em que você começa a reagir. Se você não quer mais fazer outros tipos de terapias, você cansou, não viu resultado, faça aromaterapia. Fala, Lu, da programação. Cris, dia 23, quinta-feira, às 20 horas, palestra só para homens. Gente, o Luiz, ele dá palestras só para homens. E esses homens que já viraram os pupilos dele, né? Aprendem sobre como prosperar verdadeiramente, como amar uma mulher verdadeiramente. E pela linguagem do corpo ele mostra, por exemplo, o que a mulher daquele homem que foi lá na palestra necessita. Então o homem às vezes fala, minha mulher tem cabelo curto, peito grande, peito pequeno. E ele fala, a sua mulher necessita disso, disso, disso. Ela pensa assim, assim, assim. Como ser feliz no amor? Como você encontrar alguém? Como você se curar, emagrecer? E é papo, é falando com os homens. Então é muito legal, mulheres, mandem seus homens para a palestra do dia 23 para falar com o Lu. Eu tenho certeza que eles vão chegar em casa compreendendo melhor você e sendo aquilo que você deseja. Não mudando a personalidade dele, mas ele compreendendo que ele pode se deixar ser amado. Porque, na verdade, é o homem que ama. A mulher, ela é hormonal. Dia 24, sexta-feira, início do curso de Ticum com o Leandro Reck. Gente, muito legal, são 3 meses, né? E no dia 28, né, o curso de aromaterapia com a Andréia Darco. E nós estaremos em Monte Alto esse fim de semana,
que é onde você vai dar uma palestra no sábado e um workshop no domingo. Isso, a palestra à noite no sábado e o dia inteiro no domingo, workshop. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 011 5082 2822. É nossos não, né? Você deu só nossos, um, deixa, não dá outro não. 5082 2822. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas. E todos os meus livros de linguagem do corpo de Cristina Cairo, vocês encontram aí nas grandes livrarias. E em setembro, até o final de setembro. Surpresa! Surpresa! Um novo livro, 400 páginas de linguagem do corpo, que já está prontinho, saiu do forno agora. Gente, um beijo. Liga lá para o Instituto para saber o que é Ticum, que é uma energia maravilhosa que ajuda você, tá bom? Um beijo no seu coração e paz profunda. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.